Bem-vindo a mais um Entre Nós. Hoje temos connosco António Simões, professor catedrático da Universidade de Fairfield, colaborador da Universidade Aberta, onde foi diretor do Departamento de Ciências de Educação. Professor António Simões, muito obrigada por ter aceito o convite. O professor nasceu em Somerville, nos Estados Unidos, veio estudar para Coimbra, não sei muito bem que idade é que tinha na altura, mas para um curso para estrangeiros. Estudos portugueses, exatamente. Exato. Foi alguma pressão familiar que o levou a estudar, a fazer este curso de estudos portugueses, ou foi interesse pessoal? Não, isso foi talvez um sonho do meu pai. Não era o meu sonho naquele tempo. Eu era um American boy, vamos dizer, nos Estados Unidos. Acabei lá o liceu. E o que é que isso significa? Um American boy quer dizer... Portugal estava muito longe, a Europa estava muito longe, criado lá. Eu era músico naquele tempo, rock and roll, tocava numa orquestra, numa banda e tal, e era tudo rock and roll naquele tempo. E o que é que conhecia da cultura portuguesa? A língua, talvez. Tive sorte, meu pai é português, foi criado em Portugal, e sempre falava português em casa. E na parte da língua portuguesa, em 1945 até 1948, meu pai ficou aborrecido com os Estados Unidos, voltou a Portugal, vivemos aqui em Lisboa, mesmo perto do Campo Pequeno. E acabei até a quarta classe aqui em Portugal. E depois voltei para os Estados Unidos. E depois, em 1955, passei cá 3 meses em Portugal e gostei imenso. E apanhei aquele, não sei, injeção, vamos dizer, de conhecer mais. O que é que o marcou mais? Foi características pessoais dos portugueses? Foi a língua, uma vez mais, ter contactado tão perto com a língua? Não sei, eu contato tudo isso, música, tudo. É aquela parte de emoção talvez, a minha língua nativa é inglês, não é? Dos Estados Unidos. Mas, vamos dizer, a minha cultura nativa talvez é portuguesa, ou luso-americana, mais portuguesa que talvez americana. Minha mãe também é portuguesa, da Guarda, e foi criado num ambiente português. E é interessante a investigação académica. Nós vemos isso, as pessoas podem ter uma língua nativa, por exemplo, vamos dizer aqui inglesa, e pode ter uma cultura nativa que não é parte da língua portuguesa. E parte me aconteceu isso. Eu fui criado numa casa portuguesa, com a língua parte inglesa e parte portuguesa, posso dizer. Mas certamente foi dado primazia, desde sempre, à língua portuguesa, porque os seus pais são, como disse, portugueses. Talvez tivesse herdado esse lado português, esse lado nativo, como muito bem disse, é uma expressão, eu acho, muito feliz. Esse seu lado nativo português é o lado da língua, por herança direta dos seus pais, não? Eu vou criar uma imagem. Tenho 12, 13, 14 anos de idade. O que é o meu dia? O meu dia, claro, para o liceu, não é? Para o liceu. Chegar a casa é falar português. Aos domingos, como antigamente, era ir a uma festa portuguesa, um piquenique português ou ao clube português. Quando ia ao português, meu pai gostava de jogar a sueca, porque antigamente eles jogavam a sueca, eu jogava lá bilhado com os outros meus amigos e tal, era tudo português. No caso de uma família católica, seria porventura irá? Exato, família católica, claro, o padre é importante, a família e tal, e essa parte toda, quer dizer, sou um rapaz, um jovem, falar inglês, mas ter a cultura portuguesa. E é possível, há muita gente que acontece isso. E há um investigador americano chamado Parker. O Parker fez a investigação, ele disse que há 3 fases da imigração, que é interessante. A primeira fase é acomodação. E o que acontece ao imigrante? O imigrante chega em qualquer país, pode ser aqui para a França, para a Alemanha, não é? E instala-se, mas fica com a língua e cultura natural do país da origem. Mas começa a participar da casa. A segunda geração, que ele disse integração, a integração quer dizer geralmente os filhos ou filhas, os filhos da comunidade portuguesa começam a entrar na vida, vamos dizer, americana aqui, nesse sistema como eu. Foi o seu caso? Pois, no meu caso, entrar na vida americana. E naquela parte, o que acontece às vezes, preservem a língua dos pais, às vezes não. E acontece. E, claro,
há exceções, por exemplo, uma pessoa que vai refugiado, geralmente com os cubanos nos Estados Unidos, esqueceram muitas da língua segunda geração e muitos não. E depois a terceira geração... Que são um pouco rejeitados também. Exato. E depois a terceira geração, assimilização, deve ser em português. Geralmente é aquela terceira geração que diz, meus pais eram dos portugueses, ou dos Açores, ou de qualquer... E há pessoas lá nos Estados Unidos. Já é o Tom Hanks. Tom Hanks é a terceira geração, mãe penso que era chamado Fraga. É interessante. Já a terceira geração que ele diz, minha mãe era portuguesa, não minha mãe, meus avós eram portugueses dos Açores. Eu desconhecia isso. Pois é, já foi o Tom Hanks, há muitos, e depois há muitos portugueses lá que a outra agora que está muito conhecida lá, Nelly Furtado, não sei, Furtado que tem número 1 disto do Canadá. Até porque isso é muito evidenciado em Portugal, não é? Pois é, mas é natural. Isso é tudo natural no sentido de participar numa outra cultura, o que chamamos de cultura em contato. Levantam-se muitas questões à roda de tudo isto que o Sr. Professor António Simões esteve a dizer. O Sr. Professor colabora, tem uma ação muito intensa na comunidade luso-americana, nomeadamente porque publica com alguma regularidade no jornal que tem precisamente este nome, luso-americano, que começou, devo dizê-lo, de uma maneira difícil. Foi fundado em 1928 e teve muitas dificuldades para sobreviver, não é o caso? Portanto, atualmente funciona como um elo fortíssimo de ligação entre todos os portugueses e descendentes de portugueses, os luso-americanos, na comunidade portuguesa nos Estados Unidos da América. Hoje é muito forte e tem 7 pessoas a trabalhar diariamente. Pois o Luso-Americano é um jornal muito importante da história da imigração dos Estados Unidos. Havia outros também, havia o Diário de Notícias, em Fall River, alguns foram à falência e o Luso-Americano ainda existe. E o fundador era um homem chamado Jardim, que era o amigo do meu pai também, eu lembro que também... Madeirense. É de Madeira, não sei se é de Madeira, não. O Jardim era de Madeira, está bem. E eu lembro de criança também, para Newark, New Jersey, com o meu pai, e lá falar com... Portanto, é com muito prazer que colabora com este jornal. Pois é. Exato. E atenção, o luso-americano agora está a mudar um bocadinho porque a imigração portuguesa nos Estados Unidos está não é acabado, mas é muito, muito pouco. Agora se vê o luso-americano muito para o Brasil também, que tem de sobreviver no sentido da língua portuguesa. Com certeza. Isto para dizer que nestes inúmeros artigos que o Sr. Professor António Simões tem publicado neste jornal, refere muitíssimas vezes esta questão de que estamos a tratar. Não tratámos ainda pelo nome, que é o bilinguismo. Pois é. O que é de facto o bilinguismo? Ok, bilinguismo é muito complicado. Primeiro é muito complicado. Vamos tentar explicar. Vou explicar. Há várias maneiras de explicar. Vou explicar de uma maneira, vou ver mais simples, mais acessível. Geralmente chamamos a compound e coordinate. Okay? Coordinate é coordenado, talvez em português compound, não sei dizer em português é quando dá duas maneiras químicas juntam-se e fica uma fusão. Uma fusão, obrigado. Uma função, obrigado. É isso mesmo. E por exemplo, temos também o que chamamos língua em contato e cultura em contato. Então, vamos dizer, eu, António Simões, tenho 8 anos de idade, vou para os Estados Unidos, ou vou para a França, ou vou para a Alemanha, não interessa aqui na língua. Eu primeiro vou ter uma língua em contato com a segunda língua, vamos dizer, francês. Supostamente com 8 anos já tem alguma escolaridade, portanto já conhece a língua materna. Pois, conheço a língua materna, mas nós sabemos de investigação. Para eu ter sucesso agora nas escolas francesas, eu devia ficar na língua portuguesa na escola por 7 ou 8 anos até eu conhecer o francês, que é interessante. Isso é porque muitas pessoas vão para as escolas estrangeiras e o sucesso não está lá. Mas o bilinguismo agora é conforme. Se eu começo a misturar, vamos dizer, a língua portuguesa e a língua francesa, ou vamos dizer inglês agora, nos Estados Unidos, eu começo a misturar a língua, criar não é um crioulo, que chamamos de pidginization, que é interessante, e vamos falar sobre isso aqui um bocadinho. Ou podia ficar com as duas línguas separadas, com a coordinate. E a coordinate, uma pessoa que é bilingue coordinate, é uma pessoa que sabe o sistema semântico em duas línguas. Por exemplo, eu mais ou menos sou bilingue.
conheço mais ou menos a língua portuguesa no conceito semântico. Talvez tenha um sotaque estrangeiro e às vezes faço erros, eu sei erros em português, mas por cultura conheço. Só posso dizer que sou um coordinate. E como a língua inglesa dos Estados Unidos é a minha língua nativa, eu conheço perfeitamente. Não é só a língua, mas a cultura. Vou dar um exemplo. Eu não posso explicar para um português um jogo de beisebol. Eu sou um português nunca foi ao beisebol. Eu conheço beisebol perfeitamente. Como eu não posso explicar para uma pessoa dos Estados Unidos o que é uma cozida à portuguesa. O que é isso? Não posso. Quer dizer, mas pode sempre dar a provar. Eu posso explicar o que é, mas não posso emocionar, no sentido semântico, no sentido emocional. O que é a liga, quando eu digo cozida à portuguesa, já logo é um símbolo, não é só comida, é um símbolo português, não é? É como um jogo de beisebol, é um símbolo. E esta brincadeira que eu estava a fazer consigo, no sentido que pode dar a provar, mas não é recebido da mesma maneira, que o professor António Simões conhece o cozido à portuguesa, não é? Pois. Portanto, há um sem número de coisas, há um contexto cultural que não é comum, portanto, nunca será sentido da mesma maneira. Exato. É isso que estava a tentar dizer. Exato. A falar de comida, por exemplo, Orange Julius, Nova York, ou o milkshake e o frap, estou a dizer agora em inglês, mas se eu vou a falar com uma pessoa dos Estados Unidos, eles sabem a diferença entre o milkshake e o frap, que é um batido. O batido é um com gelado, outro sem gelado, não é? Mas sabem logo. Outra vez comida. Outro aqui, Joaquinzinhos, que é uma coisa que só em Portugal? Em Portugal, pois é. Mas isso é bilinguismo, isso é o que chamamos o coordinate bilingual. É uma pessoa saber traduzir literalmente uma língua para outra. Mais um exemplo. Nós temos um problema muito grande. Podemos dizer, estamos entre a espada e a parede, português. Em inglês é between a rock and a hard place, é entre uma pedra e uma coisa dura. Agora, isto não dá sentido nenhum em português, não é? Mas o conceito é o mesmo. O conceito é between a rock and a hard place, é mesmo que é entre a espada e a parede. E culturalmente, liga numa língua, mas linguisticamente é diferente. Considera que assim é que se deve traduzir. Quando, por exemplo, assiste em Portugal a um filme norte-americano, tem essa vontade de olhar para as legendas e ver qual sempre. Às vezes é bom, às vezes diz, ai meu Deus, não é assim, não é a tradução. E isso. Pois é, às vezes as pessoas não sabem o contexto cultural. Às vezes não sabem traduzir. E quando não sabem, não é culpa da pessoa, claro. Não são bilíngues, portanto. Não são bilíngues. Um outro artigo do Sr. Professor vai no sentido da educação que deve ter o bilingue. Portanto, o bilinguismo, que tipo de educação é que se deve fazer? Há pouco, quando disse que uma criança com 8 anos portuguesa, que fosse, por exemplo, para a França, deveria ter um ensino português durante alguns anos, vai neste sentido este artigo, o conteúdo deste artigo que eu referi? É interessante. Portugal agora está a passar uma fase muito, muito interessante, e vou falar sobre Portugal depois vamos falar sobre a investigação em bilinguismo. Portugal agora está a entrar numa fase, por causa da União Europeia, Lisboa é um país, é uma sociedade cultural, multicultural, muitas línguas, muitas crianças do estrangeiro e tal. E nós mais ou menos sabemos, na investigação, o sucesso escolar de uma criança, primeiro, 0 até 5 ou 6 anos de idade, não interessa linguisticamente. Uma pessoa entrar, pode ser, como António Simões, vou para os Estados Unidos agora, tenho 3 anos de idade. Não interessa entrar na escola, se a escola é totalmente inglês ou português, porque nós, semanticamente, nós aprendemos a língua entre 0 e 6 anos, não há problema. É muito mais complicado, mas assim, no sentido que é uma decisão mais política que linguística e educacional. Entre 6 e 7 anos, até 9, 10 ou 12 anos de idade, aquela fase que temos, não é? Nós sabemos já, por exemplo, António Simões vai para os Estados Unidos agora com 8 anos, 9 anos de idade. Eu devia ficar
na língua portuguesa para 6, 7 anos, aprender geografia, história, bem, ciências e tudo em português e aprender inglês como uma língua estrangeira. Depois de 5, 7 anos, porque já tenho a habilidade de falar o inglês, já posso ler, aprender e tudo em inglês também, no sentido de ser sucesso escolar. Depois de 14, 15, 16 anos de idade, assim, parece uma pessoa outra vez pode entrar na língua estrangeira muito mais fácil, porque tem a base semântica na língua nativa, que é português. Só vamos dizer, o António Simões outra vez vai para os Estados Unidos com 14 anos de idade. É mais fácil aprender o inglês com 14 anos de idade, ou é mais fácil aprender o inglês quando tenho 3 anos de idade que quando tenho 8. E isso é o problema que nós temos nos Estados Unidos e estou a ver aqui em Portugal também. Não tem os dados de investigação e há crianças de Portugal vão para os Estados Unidos com 8, 9 anos de idade e entram numa escola bilíngue, mas eles só ficam lá 2 anos com português, depois vão para tudo inglês, e é um fracasso. E geralmente muitas crianças não são um sucesso e estou a ver que também está a acontecer isso. E Sr. António Simões, e para quem já nasce, por exemplo, nos Estados Unidos? Diz como? O Sr. Professor deu alguns exemplos, aliás, em nome próprio, Pois. portanto, com 4 anos, com Pois. 8 anos, com 14 anos. Então, e as crianças que nascem já, que são a segunda geração ou a terceira geração, eventualmente? Hoje isso geralmente, em geral, é conforme, outra vez, é conforme, por exemplo, os dominicanos, da República Dominicana. Eu vou para Nova Iorque, a parte de Nova Iorque é tudo República Republicana. Vou para a parte de Nova Iorque, é tudo de Puerto Rico. Vou para Newark, New Jersey, que é tudo parte portuguesa. Lá é uma parte que chama-se Ferry Street. O Ironside, Newark, um indivíduo pode ir de 2 ou 3 ruas, é tudo muito mortosa, não é? Nesse sentido, se uma criança nascida lá e está naquela comunidade que nós chamamos de Lintado e cultura em contato, pode talvez salvar a vida, a língua portuguesa e a cultura portuguesa, porque está dentro daquele meio. Mas isso é interessante, isso também complica a classe social. Geralmente a classe média, não importa aqui classe média, geralmente fogem dos grupos étnicos e vão viver na classe social. E acontece que há muitos portugueses entram na classe média e saem de Newark, saem da cidade urbana, não vão para os subúrbios e assim há poucos portugueses e assim perdem ali. É conforme. Em geral, as pessoas nascidas lá são mais como eu, mais com a língua inglesa que a portuguesa. Eu felizmente escapei. Bem, outra coisa interessante. Isso também nos estudos sabemos. A melhor maneira para ser bilíngue é um dos pais falar só uma língua e o outro pai ou mãe falar outra língua. No sentido de que chamamos code switching, a língua alternativa. E eu tive sorte, foi nada mais sorte. O meu pai foi para os Estados Unidos com 26 anos de idade. Ele só falava português em casa comigo. Só português eu falava com a minha mãe. Foi para os Estados Unidos com 3 anos de idade. Foi mais ou menos uma American girl, americana, naquele sentido. Ela só falava inglês. Eu em casa só falava inglês com a minha mãe e português com o meu pai. Agora, esta é uma situação ideal. Ideal agora, foi sorte para mim, foi sorte. Nós vemos agora a investigação, a Fantini, há muitas pessoas, Fantini, Colli, há muitos que fizeram o estudo sobre isso. Dizem que o ideal é isso mesmo, que um dos pais devia só falar uma língua e o outro idioma, a mãe ou o pai falar outro idioma. E nunca, entre eles, misturar a língua. Por exemplo, se o meu pai estava a falar com a minha mãe, eu estou lá em frente deles. Meu pai só devia falar português para a minha mãe e só inglês para o meu pai. Eu nunca trocava. E foi parte disso, foi ideal. De certa maneira, torna-se também uma situação um bocadinho aflitiva, não é assim? É pensar o casal a falar em 2 línguas diferentes. Ainda que para bem dos filhos. Ainda que para bem dos filhos, de facto. É difícil, mas é uma coisa ideal. Há uma outra situação que me ocorreu agora, Sr. Professor, gostaria que se pronunciasse sobre ela. Há muitos colégios, nomeadamente em Portugal, de várias nacionalidades, onde há crianças portuguesas que, por vontade própria ou por vontade dos pais, vão aprender, portanto, todo o ensino secundário numa determinada língua, como o alemão, o inglês ou o francês. Tem alguma opinião formada sobre isto? Pois é, quer dizer, se vão para um colégio,
Primeiro, aprender uma língua e aprender o conteúdo de história, bem, a matéria, não é? Só vamos dizer, eu venho da França, com 13, 14 anos de idade, quero ir para a Universidade de Coimbra e o Estado de Lisboa, algum dia quero ir para a Universidade. Eu tenho de ter sucesso escolar. Sucesso escolar é saber história, geografia, ciência, biologia e tudo. Como é que eu vou chegar àquele ponto? É chegar àquele ponto na língua que eu conheço, vamos dizer, francês. Eu devia estudar a matéria em francês e ao mesmo tempo aprender o português, até um certo ponto. Os dois idiomas ficam ligados e que eu posso aprender agora ciência, vamos dizer, em português ou francês. E o que acontece não é isso, há muitos estudantes, e nos Estados Unidos acontece isso também, vamos ao colégio ou para liceus e tal. E entram logo aqui em Portugal, na língua portuguesa. E vai ser um desastre, porque não estão a aprender o que deviam aprender, é história, ciências e tal. E a melhor maneira é eles aprender o português como uma área de estudos também, ao mesmo tempo. Mas isso ainda é difícil. As pessoas não conhecem a investigação sobre isso ainda, mas E o Sr. Professor é de facto um investigador, aliás, do que estamos a falar, trata-se de ciências da educação, que tem sido a sua paixão. Fez uma licenciatura nos Estados Unidos, um mestrado e um doutoramento na área de ciências da educação. A minha paixão ainda é a phenomenology of language, o fenómeno da língua, não é? Em português. Eu estudei no doutoramento na Universidade de Colômbia, era conhecer a língua como a língua é usada política, sociologicamente e tal, e o bacharelado, e tive uma paixão naquele tempo também, não é só a língua, mas o conceito do ser. Naquele tempo o existencialismo era muito importante e era gostei muito da pessoa de João Paulo Sartre, até o meu filho é chamado João Paulo, foi aquela ligação muito... Em homenagem. Uma ligação estreita que estabeleceu. Pois é, a língua, não é só a língua, a maneira de sociolinguista também, quer dizer, a língua como a structural linguist, a língua estrutural, no sentido assim, para mim não me interessa muito. Me interessa mais como é a língua usada de maneira semântica, de maneira de sociedade, de maneira do ser. Isso foi muito interessante. Do ser, do estar e do viver também? Exato, é diferente. Professor, em 1994 foi apresentada uma dissertação de mestrado em estudos americanos na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em que o tema era, de facto, a sua obra literária. Moments in Two Cultures, portanto, momentos em duas culturas, uso americano, janela aberta para dois mundos. Podemos enquadrar este seu livro, o quarto, neste contexto? Bem, o quarto é um bocadinho diferente do Moments in Culture. Vamos falar sobre os dois. O Moments in Culture é um livro a dar uma homenagem à cultura portuguesa, no sentido do imigrante. O Moments in Culture quer dizer pessoas chegarem num país estrangeiro e estão lá e têm um momento na cultura. O livro era antigamente Janelas em Cultura, uma janela, todas as janelas. E dá mais o imigrante, no sentido de o imigrante sair do país. Eu tenho um poema naquele livro a dizer a minha aldeia. Eu não vou, em inglês, assim, eu só vou explicar em português. A minha aldeia, mais ou menos o poema vai, aquela pessoa que sai da aldeia, primeiro, aquele momento, tem de dizer adeus aos pais, dizer adeus às mães, dar um beijinho e dizer adeus para sempre. Quer dizer, que acontece isso na imigração de toda parte do mundo, não é? Que uma pessoa sai e vai para um país estrangeiro, vai para uma língua estrangeira e tem que aprender e depois e às vezes muitos imigrantes que saem, eu não gosto uma coisa, eu não gosto de usar o conceito de imigrante, eu sempre gosto de usar o português viverem nos estrangeiros. O imigrante tem qual é a conotação que tem a palavra imigrante? Sem ser muito político, aqui em Portugal, às vezes, o conceito de imigrante é uma coisa negativa, imigrante e tal, mas isso é para outro dia, não é? Eu gosto mais para pessoas viverem no estrangeiro. Mas aquela pessoa viver no estrangeiro, vou usar o conceito de imigrante para a nossa conversa. O imigrante sai, vai para a França, vai para a Alemanha, vai para a Austrália, vai para os Estados Unidos, tem que aprender uma língua nova.
Em geral, também a pessoa que sai, geralmente é por causa da economia, antigamente era político, mas isto já é mais económico. E, vamos dizer, não é aceito em Portugal, mas um imigrante sai porque não pode fazer a vida aqui, porque naquele conceito é rejeitado, mas é rejeitado, não é culturalmente rejeitado, talvez a classe social. Vai para outro país e chega lá, e também nunca é aceito lá, é migrante lá, não é? E está naquele meio e tal. E o Moments of Culture dá isso. O quarto é diferente, o quarto é a parte fictícia e a parte verdadeira. Só há muitas partes do quarto. Na parte verdadeira estamos a falar de uma parte autobiográfica. Pois é, a parte verdadeira é essa, o conceito era esse. Era Portugal Antigo. O Portugal Antigo no sentido que era controlado pela igreja, controlado pela sociedade. O luto fazia uma impressão ver e o luto é muito bem tratado o luto para mim até hoje muito descritivo. Vi pessoas vi e vemos hoje pessoas antigas no sentido pessoas de 80, 90 anos de idade. Eu conheci uma pessoa que perdeu o marido, ela tinha 18, 19 anos de idade e morou com 90 e tal anos, sempre de luto, sempre vestido preto. É impressionante, uma vida inteira assim. Uma postura marcadamente portuguesa. Nas aldeias. Eu tenho uma amiga aqui em Lisboa que foi atrás de mim, criticou-me e disse: António, isso não é Portugal. Isso. Não. Isso, eu sei que não era Portugal, não era Lisboa, não era Coimbra, acho eu, não era o Porto. Eram as aldeias portuguesas em 1940 e 50. E o luto era uma coisa importante. Também a igreja, o controle da igreja. Eu lembro quando era criança, se era uma família protestante, protestante, e a pessoa atravessava a rua e tal, e os judeus, claro, nada disso. E é tratado isso, é tratado um mundo fechado, mas um mundo interessante também, um mundo muito simples, não era muito complicado, e aqueles mundos da aldeia, eu acho que... e outra parte do quarto que para mim era baseado, como disse antes de começar o programa, o nome do livro era O Coelho e o Furão. E a minha ideia, quando comecei a escrever o livro, era baseado no João Paulo Sartre, O Ser e o Nada. Para mim era a vida, como estamos agora a viver nesse mundo. E temos nossos familiares e tal, e temos os nossos filhos e mães, pais, bem, temos tudo, não é? E o meu conceito é O Ser e o Nada, do João Paulo Sartre, e é o quarto. É entrar numa vida, ter uma vida boa, ter uma vida jeitosa, chegar a um certo ponto e morrer. E pronto, acabou. Mas morrer não é morrer, é às vezes ficar com uma certa idade e ficar com solidão. E o parte do quarto é a solidão no fim, é a solidão no sentido de como nós vivemos e vivemos. Por exemplo, tenho uma tia com 97 anos nos Estados Unidos, está a Casa de Repouso. Ela teve uma vida fantástica, estar lá sozinha, não é? Com 97 anos e com pouca gente a ver. E é assim, é isso, é parte disso que acho que o quarto é baseado naquilo. E a comunicação também, claro, eu falo sobre um bocadinho do Salazar e tal, mas isso, o Salazar era o frango, era o Mussolini, era os Estados Unidos, era o racismo nos Estados Unidos. Dá a conhecer um pouco esses tempos, quem não os viveu. Teve a preocupação de descrever um pouco essa ambiência. Não é Salazar em particular, é a censura em geral. É a pressão. A pressão, pois é, não era só aqui, nos Estados Unidos também. Se nós vemos o quarto e nós vemos mais ou menos nos anos 60 nos Estados Unidos e nos anos 60 em Portugal, e vamos ver o movimento do Vietnã, contra o Vietnã, o movimento dos negros nos Estados Unidos, o movimento das mulheres, o movimento de pessoas com orientação sexual diferente, ok? Tudo aquele movimento nos 60, 70 e 80 é uma resposta ao quarto, é uma resposta de que não aceitamos ditadura, não aceitamos censura, não aceitamos sociedades fechadas. Mas vemos um paralelo em Portugal, era as Áfricas, era a abertura aqui, era o Humberto Delgado, era o Galvão, nós não estamos isolados naquele ponto. O movimento nos 60 e 70
é uma coisa internacional. E outro dia a minha filha e eu estávamos a conversar e ela disse uma coisa muito interessante que eu achei engraçado, nunca pensei assim. Disse ao pai, vocês nos anos 50, 60 e 70 era um movimento muito humano, queriam igualdade, tudo, queriam igualdade à sociedade, abrir a sociedade, mas fizeram um grande erro. Disse o que é? Legalizaram tudo, agora é tudo legal. E comecei a pensar, numa maneira de brincar, mas ela tem razão, que e que em Portugal também está a acontecer, aqui nos Estados Unidos, e a resposta outra vez ao quarto é dizer, se a mulher não tem direito, se o homossexual não tem direito, se o preto não tem o preto, negro, desculpe, eu ainda estou a usar o vocabulário muitos deles antigo. preferem mesmo. Eu gosto antes eu gosto em termos negro. de cor, é eu gosto assim. Pois é negro. E assim, no sentido, se a sociedade tem que trocar, temos de trocar as leis para isso. Mas causa aquele conflito, o conflito do quarto. O quarto, por exemplo, isso é uma coisa, não está no quarto, mas o fumador. O fumador antigamente fumava igual. Eu lembro quando comecei, eu fumava antigamente. Eu lembro de dar aulas, acender o cigarro, fumar, dar as aulas, leitar, pôr no chão. Ninguém, agora não, ninguém fuma nas áreas públicas. E ainda bem, porque faz mal à saúde. Sr. Professor, mas ficaríamos muito mais tempo à conversa, mas não temos, de facto, tempo, infelizmente. Mas foi a melhor maneira de apresentar estas temáticas do bilinguismo e também o livro, o quarto. Espero que se sigam outros livros. Ficamos a aguardar. Eu estou a escrever um livro agora sobre o abuso da mulher portuguesa, que é chocante. Estou a investigar algumas mulheres lá nos Estados Unidos e tenho dificuldade de escrever. Ficamos a aguardar então. Muito obrigada por ter vindo ao Entre Nós. Muito obrigado pela conversa. Chega assim ao fim mais um programa Entre Nós, hoje com a presença do professor António Simões. Se nos quiser enviar mensagens, pode fazê-lo através do e-mail entrenos@univ-ab.pt. A equipa do Entre Nós despede-se e conta consigo no próximo programa. Obrigada.